Minha querida, tudo bem? Voltei justamente para nós darmos continuidade aos nossos tópicos de sociologia aqui pelo Rede Humanidade, tá certo? Então vamos lá, começando com trabalho e produção nas diferentes sociedades, beleza? Bora lá comigo! Então nós vamos começar ali aqui pelas sociedades que são denominadas como sociedades tribais, aquelas mais simples, tanto é que elas usavam alguns mecanismos bem simples mesmo de divisão social do trabalho, como por exemplo a questão do sexo, a questão da idade, aquela dicotomia que você lembra lá nas aulas de história, naquela antes do Neolítico, né, que as sociedades dividiam basicamente, olha, homens vão para a guerra, homens vão para a caça, mulheres ficam com o espaço doméstico e as mulheres realizam a colheita. Então, uma divisão simplificada que recebia uma carga relacionada aos ritos, aos mitos, ao próprio sistema de parentesco, dependendo da sociedade, tá certo? Isso não quer dizer que a gente determine estas sociedades como preguiçosas. Na verdade, denominar qualquer grupo como preguiçoso, isso inclui os indígenas, tá? Do Brasil, como preguiçoso, é um erro antropológico. Então, nós temos, aproveitando a ideia da antropologia, um antropólogo chamado Marshall Schollings. Ele vai oferecer para a gente uma outra nomenclatura para essas sociedades. Ele chama elas de sociedades de abundância. Por que razão? Ele demonstra para a gente como, por exemplo, vários grupos no entorno do mundo, eles utilizavam de um tempo do trabalho diferente. Ele vai dizer, por exemplo, que os Yanomami, por exemplo, trabalhavam em torno de 3 horas diárias, que os Aki lá no Paraguai utilizavam 5 horas mais ou menos, que o povo lá no deserto do Kalahari trabalhava em torno de 4 horas. Então, essa ideia é justamente compreender que eles possuem uma ideia de trabalho muito pessoal. Assim como acontece com outro antropólogo que é o Pierre Clastres. Ele vai trazer para a gente a conotação de que essas sociedades elas não possuem um mundo do trabalho. Você entende? Então, a ideia que a gente traz de mundo do trabalho já é uma ideia cultural específica que a Europa desenvolveu. E nós absorvemos e tentamos passar essa ideia e fazer o julgo dessas ideias a partir daquilo que a gente compreendeu. Certo? Então, perceba, além do problema do anacronismo, que volta e meia nos meus vídeos eu falo que a gente deve ter muito cuidado com esse olhar, seria um erro antropológico nós atribuirmos a nossa compreensão de trabalho para retomando, então, a nossa compreensão de trabalho em relação ao outro, tá certo? Temos que ter cuidado também com esse olhar. Seguimos um pouco no decorrer da nossa história, avançamos um bocadinho e nós vamos ter a ideia aí chegando na Antiguidade Clássica, né? Perceba, quando eu trago a ideia da nomenclatura na palavra, o trabalho se associa fortemente com tripalium, que é um instrumento de tortura colocado para você aí no seu canto direito, perceba? Então que já na Antiguidade Clássica o trabalho ele não é bem visto. O trabalho, na verdade, ele é defendido, inclusive, dividido e defendido por alguns que devem ser feito por classes específicas, que é o caso do Aristóteles, né? Aristóteles vai justificar, inclusive, a ideia do trabalho escravo ali na Grécia, porque para ele, na concepção dele, alguns devem ter esse trabalho labor, que é o trabalho braçal. Outros ficarão com o trabalho poiesis, a ideia da criação, da escultura, do poema, etc. E outros, na sociedade, farão a praxis, que é o trabalho político. Então, desse jeito, ele justifica a divisão do trabalho dentro de uma sociedade. Ou seja, o trabalho braçal, o trabalho que cansa, ele não é bem visto. Se você recordar, você vai parar para analisar e vai chegar aqui, nós temos vários exemplos desse no decorrer da história, né? A própria imagem que estava anteriormente para você era do Hesíodo acorrentado, né? Que ele foi punido ali por Zeus pela questão da chama e tal. Perceba então que ele oferece conhecimento, o trabalho para o ser humano de modo geral, né? E ele é condenado ali a viver a eternidade. Todo dia um abutre vai lá e come suas vísceras, no outro dia ele está bem de novo para passar pelo mesmo processo. Ou seja, ele está sendo penalizado por oferecer
esse tipo de conhecimento de modo geral. Outra ideia que nós temos é na Bíblia, lá em Gênesis, com Adão e Eva. Perceba que quando eles são expulsos do paraíso por conta da maçã, nós vamos ter a ideia justamente de Deus condenando eles a trabalhar. Agora, o que tu quiseres comer, tu vais ter que tirar do teu suor. É uma condenação, uma forma de punir o trabalho. No decorrer, então, de toda essa mentalidade da antiguidade, nós vemos o trabalho ali como uma forma ruim, muito específica para algumas classes, tá certo? Avançamos um pouquinho na história e nós temos já a transição para a servidão. Nesta servidão, nós temos o clássico da história, que é a ideia dos servos, e o que eu vou chamar mais atenção aqui neste vídeo são as corporações de ofício, que eram, na verdade, locais de trabalho que as pessoas se especializavam em determinada função. Eu tenho uma hierarquia clara nessas corporações de ofício, onde havia um mestre, por exemplo, um mestre sapateiro. Eu tenho um intermediário, que é o oficial, responsável por passar as técnicas deste mestre e também responsável pelo pagamento dos outros. E o aprendiz, que geralmente estava ali pela família desse pessoal, era basicamente que hereditário essa profissão, e ele era ensinado para um dia se tornar um mestre também. O que eu quero chamar já a atenção aqui é que estes, dentro das corporações de ofício, estes trabalhadores, eles dominam todas as etapas do processo de produção. O que eu quero dizer com isso? Muita atenção. Imagine que eu seja um sapateiro, por exemplo, e eu vou entender como escolher o couro. Eu tirei o couro, vou separar, vou preparar o couro, eu faço o corte, eu ponho o molde, preparo o cadastro, preparo a sola, etc. Preparei o sapato como um todo. Perceba que todas as etapas eu compreendo, ou seja, eu entendo qual o valor do meu produto, tá certo? Vamos ver o que vai alterar no decorrer do tempo. Pouco a pouco, então, nós vamos ter a separação. Primeiro, não tem mais o local de trabalho junto com a moradia. Segundo, o trabalhador ele perde os seus instrumentos de trabalho. E terceiro, ele perde a sua matéria-prima. Quem passa a oferecer isso para ele? Os comerciantes e os industriais. Então, a gente está tendo um processo muito claro de transição ali para o que a gente conhece por manufatura ou cooperação simples. Como funciona isso, então? Eu posso ser contratado por um comerciante. Olha, vem aqui, tomo a tua matéria-prima, eu quero que tu produza para mim 10 sapatos e eu te pago tanto, tá certo? Ou eu sou contratado já no sistema de colaboração de manufatura, onde pouco a pouco as pessoas elas passam a já não controlar todas as etapas do processo de produção, tá certo? Isso faz com que nós tenhamos a substituição pela maquinofatura. Essa ideia da maquinofatura é a modificação completa das relações de trabalho. Como é que se deu no decorrer do tempo essas alterações? Vou resumir em 4 pontos aí para você. Olhe lá. Esta alteração ela vai se dar pouco a pouco porque as igrejas elas tiram essa visão sobre o trabalho, inclusive elas passam a colaborar porque elas passam a tratar a preguiça como pecado. Então, uma pessoa preguiçosa, ela está pecando. É um pecado capital, né? Segundo ponto, os governantes, eles passam a punir aquilo que eles chamam de vagabundos. Inclusive, olha, a mudança na palavra vagabundo não é aquele que vaga apenas, é aquele que vaga e não faz nada, tá certo? É aquele que não trabalha. Isso poderiam ser condenados. Isso vai acontecer no Brasil no século XIX. Tem nos jornais, os historiadores podem oferecer. Terceiro ponto, os empresários eles passam a oferecer justamente aquela disciplina do tempo. Então, time is money, tá certo? Essa é a ideia, essa conotação do tempo é dinheiro, ela ganha muita força aqui neste período. Tudo bem? É aqui que, inclusive, nós começamos a utilizar o relógio de pulso. E o quarto ponto, as escolas elas passam a trazer os contos, né, com uma moral vinculada ao trabalho. Por exemplo, os 3 porquinhos. Você se recorda lá na sua infância que o porquinho mais bem sucedido era aquele que trabalhava mais, fez a sua melhor casa, né? Ou o conto da cigarra e da formiga. A cigarra não fazia nada, as formigas trabalhavam. Então chega o inverno, a cigarra depende da bondade das formigas.
Tá certo? Olhe lá, no quadro, muito simplesmente, nós vamos fazer uma análise que é a seguinte conotação. Olhe o tempo trabalhado no decorrer dos séculos. Perceba que há, entre o século XVIII e XIX, um aumento muito grande na carga horária. Nenhum servo do período feudal trabalhava tanto quanto o homem livre do período da Revolução Industrial. Tá certo? Por que isso acontece? Aliás, por que não? Como isso acontece, né? O Weber ele oferece para a gente uma análise a respeito disso. Ele vai demonstrar para a gente no livro dele, que é da História Geral da Economia, que não é porque esse homem era livre que ele poderia fazer completamente qualquer coisa, é óbvio. Na verdade, ele se submetia a essas condições porque ele precisava sobreviver de alguma forma. Então, ele era obrigado, forçado a se submeter a esse tipo de cobrança, esse tipo de situação aqui. Tá certo? Deu para compreender? Deu para fazer um panorama geral? Tudo bem? Sigamos então para a aula 2.